Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Então, senhores amados, muito bem. Hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão, né? Padre, o que é isso? Eu gosto sempre de fazer as homilias de maneira catequética, explicativa, porque a gente resgata os nossos valores. A nossa fé, a nossa igreja, ela é muito rica em sinais, em valores, né? Então, hoje, valeria a pena explicar o que é a Basílica de Latrão. Toda diocese, toda arquidiocese, ela tem uma catedral. A catedral, ela é a igreja do bispo, lá que está a cátedra, a principal cadeira, lá é a igreja do bispo. E o bispo, ele manda o seu clero, os seus padres para outras igrejas. Vocês conhecem bem a Catedral do Rio de Janeiro, que fica na Avenida Chile. Normalmente é uma igreja mais imponente, uma igreja maior, uma igreja para comportar as celebrações de toda a arquidiocese. Então ela precisa ser grande, né? A principal catedral do mundo é a Catedral do Latrão, né? Ela é a Catedral de Roma, é a Catedral do Papa. A Catedral do Papa não é a Basílica de São Pedro, é a Basílica do Latrão. Em Roma tem 4 portas santas. Quais são as portas santas? Catedral de Pedro, Nossa Senhora, o próprio Latrão, Maria Maior, né? E São Paulo fora dos muros. São as 4 portas principais, as 4 portas indulgenciais, né? E a Catedral do Latrão, ela foi doada por Constantino, ela foi construída no terreno, numa chácara de uma família laterense, né? Daí Latrão, e por isso ganhou esse nome. E ela foi uma das primeiras igrejas, a primeira igreja, se não me engano, onde os cristãos puderam ter uma referência de templo, porque até então os cristãos celebravam em catatumbas, né? Vocês sabem que o cristianismo ele passa a ser uma religião oficial a partir de 313, e Latrão, se eu não me engano, ela é santificada, ou melhor, ela é criada em 324, a Catedral de Latrão. Na Catedral de Latrão, do Latrão, perdão, a palavra é do Latrão, na Catedral do Latrão, ela tem 2 imagens, São Pedro e São Paulo, bem lá no meio, assim, em cima do presbitério, e na cabeça das imagens tem a relíquia de São Pedro e São Paulo, que é um pedacinho do crânio, se eu não me engano, simbolizando que ela é a igreja-mãe, que ela é a principal igreja. Na Catedral do Latrão também era a residência dos primeiros papas. Eu acho que durante quase 1000 anos os papas residiram na Catedral do Latrão, e depois eles foram para a França, quando voltaram, passaram a morar no Vaticano, mas eles inicialmente moram na Catedral do Latrão. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque às vezes a gente vai para a missa, nem se dá conta do que está acontecendo, e hoje foi a festa da Basílica do Latrão, e que é isso? E passa para lá, passa para cá e despercebido. Mas não é isso. A igreja hoje, ela nos convida a olharmos para um templo físico, sim, mas um templo que traz uma grande referência para nós enquanto marco. Foi um momento em que nós nos reunimos ali e entendemos que o Senhor cria uma referência para estarmos juntos
E a partir desta referência, ele nos alimenta, que são os templos. O evangelho de hoje, nós encontramos Jesus justamente dentro de um templo desse, e onde Jesus demonstra ter um ciúme, entendam bem essa palavra ciúme quando se trata de Deus, né? Mas um ciúme, zelo por aquilo que é seu. Vocês vejam que o período aí é um período próximo à Páscoa, um período muito comum, onde o povo judeu fazia peregrinações até o templo para fazer as suas ofertas, né? E tinha cambista, porque o povo vinha de fora, precisava trocar moeda. Só que isso eles faziam dentro do território sagrado. E isso irrita muito Jesus, porque ele fala, naquilo que é sagrado você não pode profanar. Aquilo que é sagrado você tem que santificar. Aquilo que é sagrado é reservado para Deus. Quando nós celebramos o dia de uma catedral, a nossa principal igreja, a Catedral Mãe, a Catedral do Latrão, é justamente dizer que existem coisas neste mundo separadas para Deus. E nós sabemos que nós somos a primeira igreja a partir do momento do batismo e somos separados para Deus. E Deus tem ciúme de cada um de nós. Ele não permite nada que possa acontecer que venha atirar a nossa salvação ou que venha contaminar aquilo que lhe pertence. O nosso corpo, a partir do batismo, ele se torna templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, e por conta disso, o Senhor luta por cada um de nós. Nós sabemos que a partir deste momento, a partir do momento que nos tornamos igreja, nos tornamos corpo do Senhor, só existe uma possibilidade de sairmos deste corpo, através do nosso livre-arbítrio, do nosso querer, e não através do querer de Deus. Deus sempre vai lutar por aquilo que é seu. Deus tem ciúme daquilo que é seu. E é justamente sobre isso que nós devemos meditar no dia de hoje. O quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos protege. Nos protege a ponto de enviar anjos, chamado anjo da guarda. Nos protege ao ponto de enviar sinais. Nos protege ao ponto de nos exortar, dizendo, olha, viva o dia de hoje, né, como se fosse o último. Esteja atento, porque o Senhor virá como ladrão. Ele nos protege constantemente, nos cercando de carinho, de cuidados, de zelo, para que ninguém se perca, porque Ele ama e ama profundamente. Pensar no amor de Deus, amados, é pensar de uma forma de cair de joelhos, em agradecimento, de quanto Deus se disponibiliza, sendo Ele o Criador, por cada um na sua individualidade. Porque Deus não nos cria no coletivo, Ele nos ama e nos cria na nossa individualidade, né? E às vezes a gente deixa passar. Vivemos um dia como se fosse mais um, ali, chega o final do dia, parece que foi uma obrigação da natureza, do cosmos, ter permitido que pudéssemos ter vivido mais um dia, quando na realidade não é isso. Cada dia é um dia de graça, é um dia que o Senhor nos molda, é um dia que o Senhor nos presenteia, nos preparando para o grande encontro, a vida eterna. Então, celebrar o dia celebrar o dia da dedicação da basílica, de uma igreja física, enquanto referência de um lugar sagrado, é projetar em nós também esse mesmo lugar sagrado, um lugar reservado, um lugar de encontro, um lugar onde Deus se faz presente e não permite nenhum tipo de contaminação. Pense um pouquinho sobre isso. Quanto mais a gente começa a pensar sobre essa realidade, mais a gente se entrega ao amor de Deus e mais nós vamos entendendo que o nosso corpo, enquanto morada do Espírito Santo, precisa também ser resguardado e protegido. Porque se Deus tem ciúme de nós, quem somos nós para desprezar o nosso próprio corpo ou menosprezar a nossa existência? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.